2.380 pessoas já foram consideradas mortas ou desaparecidas no Triângulo das Bermudas, mas os números podem ser maiores do que isso. Quem atravessa o triângulo está arriscando a vida, mas um homem teve a sorte de passar por um evento incomum no Triângulo das Bermudas e sobreviver para contar a sua história. E o que ele descreveu foi tão estranho que gera mais perguntas do que respostas. E é essa história intrigante que eu vou te contar no nosso vídeo de hoje. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. O Triângulo das Bermudas é conhecido em todo o mundo por histórias de aviões e navios que já desapareceram. Por ali são mais de 100 navios e aviões que sumiram. Entre o arquipélago das Bermudas e o estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Mas isso não foi o que aconteceu com Bruce Jamon, que sobreviveu para contar a sua história. Bruce disse que a sua única chance de escapar de uma tempestade no Triângulo das Bermudas foi voar através de um vórtice perigoso e misterioso, um túnel sobre o Grande Banco das Bahamas. Em 4 de dezembro de 1970, Bruce estava na ilha Andros, nas Bahamas, com seu pai e um parceiro de negócios chamado Chuck. Eles estavam pensando em construir um resort em Andros, então foram lá para inspecionar o lugar, analisar melhor aquele empreendimento. Quando terminaram, era hora de voltar para casa, voltar para Miami. Bruce já era um piloto com certa experiência, apesar de ter apenas 23 anos naquela época. Seu pai, um piloto veterano, estava com ele. Eles já haviam voado para aquele local mais de uma dúzia de vezes e conheciam muito bem o caminho. Bruce pilotava um Bonanza A-36. O Bonanza A-36 é seguro e suave de voar, é considerado um dos melhores aviões. Bruce acredita que se estivessem em outro modelo de avião, provavelmente não teriam sobrevivido para contar essa história. Às 15 horas, todos estavam prontos para deixar o aeroporto de Andros. A viagem geralmente durava 1h30 e não havia maiores problemas ou eventos estranhos para se preocupar no trajeto. Com 2 pilotos experientes em um avião novo, o voo era o mais seguro possível. Mas 10 minutos após a decolagem, Bruce percebeu algo estranho. Quando começaram a ganhar altitude, ele viu uma nuvem oval diretamente à sua frente, a cerca de uns 3 quilômetros de distância. Ele até pensou que fosse uma nuvem lenticular que costuma ficar parada no céu enquanto outras nuvens se movem. A nuvem parecia ter cerca de 2,5 km de comprimento e uns 300 metros de espessura, com o topo atingindo 450 metros de altitude. Era branca, com bordas lisas e parecia ser inofensiva. E isso foi exatamente o que Bruce descreveu em seu livro, Além do Triângulo das Bermudas. No livro, ele entra em detalhes sobre o que viu naquele dia. O único problema com a descrição de Bruce é que nuvens lenticulares geralmente são vistas em altitudes elevadas, de 6.000 a 12.000 metros, mas nunca em altitudes tão baixas como 450 metros. Já começa aí a estranheza dessa história. Mas Bruce conseguiu entrar e sair bem daquela nuvem. Então ele simplesmente descartou qualquer mistério. Bruce verificou o rádio para checar a previsão do tempo, que parecia boa, dizendo que o tempo estaria limpo entre Andros e a Flórida, com apenas algumas tempestades em pontos bem isolados dali. Tudo estava indo muito bem, até que Bruce notou, de novo, algo muito estranho. Eles estavam a cerca de 16 quilômetros da costa e subindo para a altitude de 3.200 metros quando Bruce percebeu que a nuvem que haviam passado não era uma nuvem lenticular, ela não estava parada. Ela havia se transformado em uma enorme nuvem branca e ondulada, parecida com uma nuvem cumulonimbus, que é uma das mais perigosas para os pilotos. A nuvem parecia estar se formando abaixo do avião, na mesma velocidade com que eles subiam, o que fez com que Bruce pensasse que estavam voando acima de uma nuvem cumulonimbus em formação, e aquilo realmente trouxe um pouco de receio e medo para eles. Estavam quase a 1 milha de altura, mas a nuvem continuava subindo com eles, como se estivesse perseguindo aquele avião. Até que chegou num ponto que a nuvem os engoliu por completo e a visibilidade caiu para menos de 30 metros. Depois de cerca de uns 30 segundos, eles saíram da nuvem e continuaram subindo, mas a nuvem ainda estava logo abaixo, continuando a subir atrás deles. Eles não conseguiam subir mais de alguns metros acima da nuvem antes que ela os envolvesse novamente.
Isso aconteceu pelo menos 5 vezes e tanto o pai de Bruce quanto Chuck estavam ficando realmente muito preocupados com tudo aquilo. Felizmente, conseguiram sair da nuvem outra vez e houve um momento de calmaria. De acordo com o relato de Bruce, após alguns minutos voando sobre um céu limpo e se aproximando de Miami, notaram uma tempestade se formando à sua frente. A tempestade parecia muito com a nuvem que haviam deixado para trás, mas com uma forma diferente, parecendo novamente querer envolvê-los. Aquela nuvem era enorme, alcançando pelo menos 12 quilômetros de altura. Bruce e seu pai estavam tentando encontrar um modo de escapar, mas não podiam ir abaixo ou acima da nuvem porque ela parecia se estender diretamente do oceano. E para contornar a nuvem teria de sair muito do percurso e poderia causar problemas até mesmo de combustível. A única opção seria atravessá-la. Mas assim que o avião começou a entrar na nuvem, Bruce imediatamente se arrependeu de ter tomado aquela decisão. A cada segundo que estavam presos na nuvem de tempestade, Bruce descreveu um grande buraco em espiral. Aquilo parecia uma prisão sem saída. Bruce voou cerca de 16 quilômetros nessa nuvem perigosa, tentando ao máximo se manter seguro e encontrar uma escapatória para aquilo tudo. E foi então que ele notou uma abertura na nuvem, onde as nuvens estavam criando uma ponte e formando um túnel com a forma de uma bigorna. Mas naquele momento, essa era a única abertura e opção disponível, e a situação estava ficando caótica. Sem outras opções, Bruce virou o avião 90 graus para a direita, tentando sair pela abertura que ele havia visto. Enquanto se aproximavam da abertura, viram 2 formas de bigorna se conectando e formando um túnel com cerca de 1,5 km de largura e uns 15 quilômetros de comprimento. E finalmente, em meio a tudo aquilo, viram um trecho de céu azul, o que lhes deu um pouco de esperança para sair dali. Quando Bruce entrou no túnel, de repente se sentiu como se estivesse sem peso, como se estivesse flutuando. Era a primeira vez que ele experimentava essa sensação em toda a sua experiência de voo. Parecia um efeito de gravidade zero, mas ao mesmo tempo eles seguiam planando. Ele percebeu também vapor nas pontas das asas, criando rastros atrás do avião, e também parecia que o avião estava acelerando cada vez mais. Após uns 40 segundos, a sensação de ausência de peso sumiu. Bruce olhou para trás e viu as paredes do túnel se abrindo lentamente. Ele ficou aliviado por terem conseguido passar, mas estava desorientado e pediu ao pai para verificar outra vez a posição deles. O pai de Bruce era muito bom com os instrumentos para encontrar a localização exata no mapa. Levou mais tempo do que normal. Então ele disse que algo estava muito errado. Todos os instrumentos eletrônicos e magnéticos estavam desorientados. Até mesmo a bússola estava girando lentamente, como se o avião estivesse fazendo uma curva. Mas mesmo assim, conseguiram sair do túnel, mas em vez do céu azul que haviam visto antes, encontraram um céu branco e acinzentado, coberto por uma névoa mais escura do que o normal. Aquilo era como se fosse uma neblina, mas eles podiam ver muito mais longe do que normalmente, o que era estranho, porque na neblina geralmente diminui a visibilidade. Bruce entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Miami para informar que não sabia onde estava e pedir ajuda para a navegação. O avião tinha um transponder, uma nova tecnologia na década de 70 que ajudava os controladores a identificar a localização dos aviões. Então, Bruce esperava que eles pudessem ser encontrados naquele momento. Mas o controlador estranhamente disse que não conseguia vê-los no radar e que não havia aviões entre Miami, Bimini e Andros naquele momento. O pai de Bruce arrancou o microfone da mão dele e gritou com o controlador, questionando o motivo de não poderem ser encontrados. O controlador disse que realmente não os avistava no radar e que não havia nada que pudesse fazer. Bruce tentou acalmar seu pai e Chuck e se concentrou em sobreviver a tudo aquilo. Ele desacelerou o avião para uma velocidade de manobra para poder virar facilmente se fosse necessário. Como a bússola e todos os instrumentos de navegação estavam girando fora de controle, eles poderiam estar
em qualquer direção, inclusive de volta para a perigosa nuvem da qual tinham acabado de escapar. Mas então Bruce lembrou-se das aulas de aviação e conseguiu criar uma espécie de bússola imaginária usando cálculos matemáticos que indicavam o norte verdadeiro. É claro que esses cálculos poderiam ter erros, mas era melhor do que não ter nada para se guiar. Após mais de meia hora no ar, Bruce e seu pai fizeram outro cálculo e estimaram que poderiam estar a cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Miami e um pouco menos de 32 quilômetros de Bimini. No melhor cenário, eles cruzariam a ilha Bimini em 6 a 7 minutos se a bússola imaginária funcionasse. No pior cenário, eles poderiam estar perdidos bem longe dali. De repente, o controlador de tráfego aéreo de Miami chamou no rádio e disse que agora conseguia vê-los. Para ser mais preciso, ele estava vendo um avião indo direto para o oeste, sobre Miami. Bruce olhou para o relógio e percebeu que estavam no ar há pouco mais de meia hora, quando a viagem normalmente levaria 90 minutos em boas condições. Ele ficou surpreso e muito desconfiado, pensando que talvez o controlador estivesse falando sobre alguma outra aeronave. A névoa então começou a desaparecer e após alguns minutos o céu azul apareceu completamente. Todos no avião ficaram surpresos ao ver a praia de Miami logo ali abaixo. O controlador estava certo, eles realmente estavam em Miami. Então, eles ficaram aliviados por estarem fora daquela névoa misteriosa e agora poderiam se considerar a salvo. Essa história intrigou muitas pessoas. O mais interessante é que, ao analisar o que eles passaram, encontramos informações semelhantes às experiências de outros sobreviventes do Triângulo das Bermudas, até mesmo de Cristóvão Colombo. No final dos anos 1400, Colombo navegou pelo Atlântico e escreveu em seu diário que viu uma enorme chama de fogo cair no oceano, uma luz estranha à distância e leituras estranhas em sua bússola. A luz que Colombo viu pode ser a mesma que eles viram. O Triângulo das Bermudas é tão perigoso, mas tão perigoso que é conhecido como o Triângulo do Diabo. E muitas vidas já foram perdidas ali. 3 anos depois, na mesma área, um jato de passageiros que viajava de Porto Rico para Miami sumiu. Havia 29 pessoas a bordo, além de 3 membros da tripulação, e nunca mais foram encontrados. Então surgiram muitas teorias para explicar por que o Triângulo das Bermudas é tão misterioso. Uma teoria sugere que os problemas ali podem ser causados por tecnologia desconhecida, antiga, ainda do tempo da lendária Atlântida. A formação rochosa subaquática chamada Estrada Bimini, na ilha de Bimini, nas Bahamas, e é às vezes associada à Atlântida, e a energia residual dessa tecnologia poderia estar causando os problemas que ocorrem nessa região. Já outras pessoas acham que há um universo paralelo no Triângulo das Bermudas que distorce o espaço e o tempo puxando coisas para lá como um portal dimensional. Outros já acreditam que OVNIs são os culpados pelos sumiços. Então, o que pode ser verdade e o que não é? Será que Bruce estava inventando histórias? Embora o mistério tenha levado a muitas teorias sensacionalistas, um exame mais detalhado dos fatos e explicações lógicas pode ajudar a entender melhor o fenômeno. É importante saber que essas experiências são, de fato, reais e podem ter, sim, explicações científicas também. Um problema muito comum no Triângulo das Bermudas é com as bússolas. Isso acontece por um fenômeno chamado norte verdadeiro e norte magnético. O norte magnético é a direção que a bússola aponta, enquanto o norte verdadeiro é o ponto real no globo. Até a invenção do GPS, a bússola era a principal ferramenta para a navegação. Ela aponta para o norte magnético, mas um ímã forte pode desviar o seu sentido. A área das Bermudas tem grandes quantidades de magnetita que pode desviar a bússola em vários graus a qualquer momento. Com 500 bilhões de toneladas desse material na região, uma bússola pode ficar imprecisa, confusa, fazendo com que navios se desviem do curso e colidam com rochas, ou aviões tenham problemas com suas leituras e se percam. Outro fator também é o hidrato de metano, um tipo de gás natural encontrado em grandes quantidades nas plataformas continentais.
O hidrato em grande quantidade pode até mesmo afundar navios de grande porte, tornando a água menos densa. Se bolsões de hidrato de metano se formarem abaixo de um navio, o navio pode afundar rapidamente, os destroços se espalharão pelo fundo do oceano. Já quanto ao desaparecimento de aeronaves e navios, é importante lembrar que o Triângulo das Bermudas é uma área enorme, gigantesca, realmente muito grande, quase do tamanho do estado de São Paulo. Procurar por um navio ou avião em uma área tão grande assim é extremamente difícil, é como procurar uma agulha no palheiro. A pressão da água e as correntezas podem destruir os navios e espalhar os destroços por uma grande área. Por exemplo, os restos do Titanic estão espalhados por uma área de mais de 2 quilômetros ao seu redor. É verdade que o Triângulo das Bermudas está associado a centenas de mortes e ao desaparecimento de mais de 50 navios e 20 aeronaves. Isso pode parecer assustador, mas quando consideramos o volume de tráfego nessa área, a situação muda um pouco de figura. O Triângulo das Bermudas é uma rota muito utilizada porque é mais curta. Companhias aéreas e navios de cruzeiro passam por lá todos os dias. Quase todos os cruzeiros caribenhos passam por essa região. Além disso, há pessoas que vivem por ali também. Como em qualquer lugar, acidentes acontecem muitas vezes por falha humana. Mas isso não significa necessariamente que essa área seja amaldiçoada. Por exemplo, em vários lugares do mundo acontecem acidentes com aviões quase todos os anos. Comparado aos milhares de voos que ocorrem diariamente, viajar de avião é, na verdade, muito seguro. De acordo com um estudo da Universidade Harvard, em cada 1.200.000 voos pode ter um acidente, com 1 em 11 milhões de chances de ser fatal. Em comparação, as chances de um acidente de carro são 200.000 vezes maiores, chegando a 1 em 5.000. O Triângulo das Bermudas tem, sim, seus acidentes e mistérios, mas quando se considera o grande volume de tráfego, as estatísticas mostram que o problema é menos alarmante do que possa parecer. Mas, apesar disso, os cientistas seguem analisando e estudando a região para tentar obter respostas para tantos desaparecimentos. Agora quero saber de você, me conta. Você acha que realmente existe algum tipo de fenômeno sobrenatural nessa região? Seria algo sobrenatural ou forças extremas da natureza? O que você realmente acha disso? Eu quero saber. Deixe teu comentário aqui abaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal. Lembrando que toda terça-feira e sábado, às 18 horas, tem vídeo novo para você aqui no canal Futuro Enigma. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.